Este programa tem o apoio de 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, e hoje connosco temos uma entrevista com a doutora Marina Ferreira da Silva. Este é o Novo Notícias. Novo Notícias com Paulo Lopes. Muito boa noite, bem-vindos ao Novo Notícias de 3 de dezembro, quinta-feira, o dia em que o governo português apresenta o plano de vacinação para a Covid-19. O que leva, portanto, a uma definição para a primeira fase, o primeiro grupo de grupos, o primeiro conjunto de grupos prioritários, as pessoas com 50 ou mais anos com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crónica com suporte ventilatório, ou seja, a correspondência exatamente das patologias que sabemos, que conhecemos, que são aquelas que são mais frequentes nos casos graves da doença. As pessoas e residentes em lares e internadas em unidades de cuidados continuados e os respectivos profissionais, a proteção dos surtos nas populações mais vulneráveis, os idosos, e, finalmente, profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados e profissionais, digamos, de outras, Forças Armadas, Forças de Segurança, genericamente serviços essenciais, serviços críticos, cuja elencagem tem ainda que ser afinada, mas cujo objetivo é naturalmente o suporte à capacidade de resposta destes serviços e ao funcionamento, digamos, de toda a nossa sociedade. Está já proposto também a definição para uma segunda fase de 2 grupos: pessoas com 65 e mais anos, sem qualquer outra, característica, ou seja, sem patologias ou não, portanto, no fundo, reconhecendo de que os idosos são o grupo mais vulnerável, e um segundo grupo, neste caso a partir dos 50 anos e até aos 64, uma vez que a partir dos 65 todas as pessoas estão incluídas neste primeiro subgrupo, digamos, e desta vez com o alargamento das patologias também pré-existentes: diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal crónica, insuficiência hepática, obesidade, hipertensão arterial, e ainda claramente na recomendação da Comissão Técnica que deixemos espaço para eventualmente incluir outras patologias. Neste momento, aquilo que recomendamos é que a terceira fase seja encarada como o resto da população. Em janeiro começará a vacinação dos portugueses, como aliás generalizadamente na Europa. Os casos baixaram de infecção, mas as mortes continuam altas. São 79 os dados das últimas 24 horas da Covid-19 pela Direção-Geral de Saúde, anuncia. Em Portugal registrou nas últimas 24 horas 79 mortes e 3.772 casos de Covid-19. Os dados constam no mais recente boletim epidemiológico revelado esta quinta-feira pela Direção-Geral de Saúde. No total deste início de pandemia, o nosso país registrou 4.724 óbitos e 307.618 infecções confirmadas. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. E o sistema de iluminação de Natal no Mar Canaveses foi inaugurado com a variação e a presente câmara. Foi inaugurada esta quarta-feira a iluminação de Natal na cidade do Marco de Canaveses. A chefe do Executivo Municipal, Cristina Vieira, que presidiu a inauguração da iluminação de Natal, realçou que, apesar de todos os constrangimentos que continuam a asolar a região e o país, o município irá ter a mesma magia de Natal e as tradicionais compras, cumprindo com todas as regras de segurança. Este ano, por via dos condicionalismos impostos pela pandemia, as atividades serão necessariamente diferentes daquelas que costumam preencher o programa natalício do Marco de Canaveses, mas não faltará a magia de Natal propícia às tradicionais compras com toda a segurança, refere a autarquia na sua publicação online.
Em Lamego oferece vouchers para dinamizar o comércio local. A Câmara de Lamego vai oferecer vouchers como forma de potenciar o comércio tradicional no âmbito da campanha Eu Compro no Comércio Local. Segundo a autarquia, além de promover o comércio e os negócios locais, a iniciativa atribuirá vouchers de consumo no valor de 10 euros por cada 50 euros de compras realizadas até ao dia 9 de janeiro. Além da campanha, a autarquia de Lamego vai promover, durante a época mais festiva do ano, o concurso Montras de Natal. O município esclarece que, para este concurso, podem candidatar-se todos os estabelecimentos comerciais da cidade, qualquer que seja o seu ramo de atividade. Em Lousada, uma mostra feita por alunos do ensino básico está apresentada no núcleo de imprensa. Somos Pop Art? Assim se designa a mostra do Núcleo de Imprensa de Lousada, que se encontra patente na Biblioteca Municipal e que poderá ser visitada até ao final do mês. Segundo a autarquia lousadense, a exposição congrega trabalhos realizados pelos alunos do ensino básico das escolas de Lousada no ano letivo 2019-2020, desenvolvidos no âmbito da iniciativa pedagógica Património Pop Art. Refira-se que o Núcleo de Imprensa de Lousada funciona nas instalações da Biblioteca Municipal. Mais à frente, aqui no 9 Notícias. Até março de 2021, em Gondomar, está suspensa o pagamento aos parquímetros. A Câmara de Gondomar suspendeu o pagamento de parquímetros até março de 2021. A autarquia avisa na sua publicação oficial do Facebook que a medida de suspender a cobrança de estacionamento na via pública entrou em vigor esta quarta-feira e irá prolongar-se até março de 2021. O município esclarece que esta medida tem como objetivos apoiar munícipes e comerciantes locais, os quais atravessam sérias dificuldades neste período de pandemia. A Câmara Municipal salienta que espera, através desta medida, dar um contributo para a revitalização do comércio, incentivar as pessoas a fazerem compras no comércio local nesta época natalícia, a par das duas campanhas alusivas ao Natal, atualmente em vigor, que são elas Neste Natal Compre Mais Local e o Natal Solidário. E a construção do novo posto da GNR de Fanzres e São Pedro da Cova, em Gondomar, está aprovado. A construção do novo posto da GNR de Fanzres e São Pedro da Cova foram aprovadas esta quarta-feira em reunião do Executivo Municipal. A autarquia informa na sua página oficial do Facebook que o projeto de execução para a construção do novo posto territorial da GNR de Fanzres e São Pedro da Cova tem um investimento superior a 1 milhão de euros, sendo o prazo de execução de 1 ano. Segundo a autarquia, as futuras instalações ficarão localizadas numa zona mais central para as populações da União de Freguesias de Fanzres e de São Pedro da Cova, que há muito tempo aguardam este projeto, junto à principal via rodoviária, a Estrada Dom Miguel. Em Castelo de Paiva está já a funcionar o novo centro do Espaço ao Cidadão. A Câmara de Castelo de Paiva tem desde esta quinta-feira um novo espaço de cidadão a funcionar. A autarquia esclarece na sua página oficial do Facebook que o novo espaço do cidadão está instalado nas antigas instalações da Junta de Freguesia de Sobrado. A funcionar de uma forma provisória, este espaço, num futuro próximo, será integrado na nossa loja do cidadão, juntamente com os serviços da Autoridade Tributária, Conservatória e Segurança Social, no edifício do Tribunal de Castelo de Paiva. Lê-se na curta mensagem que o município partilhou na sua página oficial, que esclarece que, a par dos restantes espaços do cidadão do concelho. 3 de dezembro é o Dia Internacional para as Pessoas com Deficiência. Foi em 1992 que esta data assinalada nas Nações Unidas. O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência assinala-se a 3 de dezembro e foi instituída pela Organização das Nações Unidas em Assembleia Geral de 14 de outubro de 1992. A data tem como principal objetivo a motivação para uma maior compreensão dos assuntos
relativos à deficiência e à mobilização para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar, para que se crie um mundo mais inclusivo e equitativo para as pessoas com deficiência, seja ela física ou mental. A inclusão das pessoas com deficiência foi consagrada como uma preocupação basilar da ação do 21º Governo Constitucional. A prova maior desta preocupação foi a criação do Gabinete de Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, concebido para pensar nos desafios e nas necessidades das cidadãs e dos cidadãos com deficiência e, acima de tudo, melhorar a sua qualidade de vida, permitindo o exercício dos seus direitos. Só uma sociedade que integra todas as pessoas pode concretizar todo o seu potencial. A inclusão das pessoas com deficiência ou incapacidade constitui, assim, um desígnio fundamental e um imperativo de igualdade e justiça. Nós, ao longo deste Nova Notícias, vamos assinalar esta data importante que é para todos nós e para as pessoas com deficiência. Convidamos a nossa psicóloga, a doutora Marina Ferreira, para nos falar um pouco sobre esta data e não só, sobre também a sua experiência que tem com as pessoas com deficiência. Marina, são desde outubro de 92 que as Nações Unidas fazem esta distinção para alertar as pessoas e todas as comunidades pelo mundo que, apesar das pessoas terem deficiência, são exatamente como nós, pensam exatamente como nós, têm um coração como nós. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: Portugal está preparado para que as pessoas com deficiências tenham as mesmas oportunidades que outras pessoas com não deficiência? E obrigado por estar aqui connosco. Obrigada uma vez mais por este convite. Nunca é demais falarmos sobre este tema, até porque, sinceramente, este dia nem sequer devia ser assinalado, à semelhança de muitos outros que se vão assinalando ao longo do tempo, porque, basicamente, o dia serve para lembrar dos direitos das pessoas com deficiência. Surge, como disse Paulo, na sequência da Convenção que foi estabelecida para os direitos das pessoas com deficiência. E, no fundo, surge para nos lembrar a todos do respeito. E eu acredito que não deveria ser necessário nós lembrarmos, não é, do respeito para com estas pessoas, porque o respeito é um direito universal. Gostava de destacar muito isto, não é? Até porque o principal obstáculo é efetivamente o preconceito, que ainda existe, e, portanto, se estamos a destacar aqui respeito e preconceito, isto nem sequer deveria ser motivo para ser assinalado. As pessoas não são as suas dificuldades, são pessoas tal como nós, e se nós nos respeitamos entre si e entre todos, portanto, nem sequer faria sentido nenhum. Se ele está a ser assinalado, quer dizer então que em Portugal e no mundo ainda existem muitas dificuldades, ainda existem muitos tabus relacionados com não é? Com as próprias lacunas que as pessoas vão apresentando, sejam de ordem física ou mental, e portanto há muito caminho a fazer e Portugal não está preparado ainda para receber estas pessoas em diversos domínios, que depois aproveitarei para explicar também um bocadinho mais à frente. Nós na região vemos muitas obras, muitos autárquicas, principalmente neste ano e para o ano que vai ser eleições autárquicas, fazem muitas obras. Sim. Mas há algo que as nossas equipas, e nomeadamente eu, quando ando na rua, não vejo ainda passeios preparados para deficientes. Nas câmaras municipais ainda não têm elevadores ou formas automáticas de os levar para que eles sejam independentes. Sim. Será que os nossos autarcas aqui têm a consciência disso? E muitas vezes fazem pequenos arranjos nas próprias cidades, mas se nós formos às freguesias, porque estamos no fundo numa área que ainda é rural, ainda há até ruas sem passeios, onde eles não se podem deslocar e deslocam-se pelo trânsito. Quando é que será que estes autarcas têm a consciência que as pessoas com deficiência são cidadãos e pagam impostos como todos nós? Quando tiverem consciência que no mundo 10% da população é uma população deficiente. Isto quer dizer que cerca de 650 milhões de pessoas têm alguma dificuldade ou apresentam alguma lacuna. Quando houver uma consciência de que realmente isto é assim, talvez não se assinale só este dia em jeito de palestras, em jeito de conferências, porque é isto que se faz no dia 3 de dezembro anualmente.
várias entidades, os governos, as autarquias, os municípios, tudo isso assinala este dia para lembrar que existem estas pessoas, para lembrar que eles têm direitos. Mas depois, na prática, eu não vejo grandes políticas públicas a serem lançadas. Existe ainda uma escassez muito grande no que diz respeito ao nível de infraestruturas, como estava a dizer. Ou seja, as próprias infraestruturas públicas muitas vezes ainda não estão adaptadas e, portanto, se não começa por aqui, começará então por onde? Eu acho que, sinceramente, não é? Não sei se as pessoas tinham esta noção de que são mesmo muitas as pessoas que têm alguma deficiência, digamos assim, de ordem mental, maior, menor, psicológica, de ordem maior ou maior. Eu acho que as pessoas ainda não têm esta noção e os próprios autarcas e políticos ainda também não a têm. Portanto, de destacar que se calhar se começarmos por aqui e se visualmente também as infraestruturas dispuserem não é? de acessibilidade e que permitam um bocadinho mais esta acessibilidade, também depois a própria população vai estar um bocadinho também mais atenta e vai respeitar mais. Outra questão é o emprego. Sim. Muitos deles não conseguem, apesar que há leis que dá prioridade a pessoas com deficiências motoras, não só, mas ainda há uma dificuldade muito grande das pessoas com essas deficiências de arranjarem o seu emprego e nas áreas que gostam. Sim, existem várias questões atuais, vários problemas atuais. Desde logo que nós já falamos mesmo há pouco no que diz respeito à acessibilidade. A acessibilidade nas infraestruturas, nos transportes, ao nível da educação, até porque sabemos que até aos 18 anos vai estando mais ou menos garantida, não é? A escolaridade, mas depois dos 18 anos não existem muitas respostas. Eu própria tenho experiência profissional neste campo e sei daquilo que falo e, portanto, se tivéssemos que fazer aqui uma listagem das pessoas que estão em lista de espera para integrarem algum tipo de resposta social, seria gigantesca, tanto no Concelho de Paredes, que é aquele em que nos encontramos, mas também aqui nos concelhos ao nosso redor. A parte da empregabilidade, cerca de 1%, não é, destas pessoas é que têm um emprego, por mais até que as próprias empresas tenham algum tipo de benefício. Existem vários programas para contratarem estas pessoas de uma forma assim um bocadinho mais facilitada e nem assim, não é? Portanto, os olhos com que se olha para as pessoas compromete desde logo esta empregabilidade. Alguns estudos recentes referem até que a propósito deste constrangimento da pandemia, a própria empregabilidade acabou por cair também nesta franja da população. Acho que nós nos focamos sempre muito na dificuldade e não tanto no potencial que estas pessoas nos podem trazer, mesmo no cômputo profissional, digamos assim, ou seja, focamos-nos sempre mas não vê e, portanto, não vai conseguir, não vai conseguir dessa forma, mas poderá, porventura, utilizar algum recurso de que dispõe também para conseguir não é, ser útil numa empresa, numa entidade, onde quer que seja que possa estar inserida a nível profissional. Depois temos a parte um pouco mais positiva, que são as instituições que no fundo também alertam para isto e se dedicam a cuidar dessas pessoas. Há uma pergunta que eu faço. Se o trabalho das instituições é bem gerido ou se muitas vezes essas instituições são fachadas para conseguirem apenas trabalho para pessoas que querem ser presidentes de associações e no fundo depois não tratam nem dispensam os recursos que têm no propósito que é a missão, que é cuidar dessas pessoas e ter uma alternativa digna. Desde logo mencionar que os recursos que as próprias instituições, que são normalmente IPSS, não é? Instituições Particulares de Solidariedade Social, que os recursos são escassos efetivamente e que também as próprias políticas governamentais deveriam se calhar também se voltar um bocadinho para estas instituições e fomentar um bocadinho mais o trabalho que pode ser feito, que é transversal a diversas áreas. As instituições
com cariz ou com apoio a este nível, necessitam de vários técnicos, não é? Para colaborarem, desde professores, desde psicólogos, terapeutas da fala, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. E, portanto, também é um bocadinho redutor, não é? São redutores os apoios, não é? E os recursos que estas instituições têm para conseguirem também fazer a devida contratação, para depois conseguirem fazer um trabalho a 100%. Naturalmente, que em todo lado também existe depois conflitos de interesses, não é? Infelizmente, como se verifica em qualquer instituição, seja desta natureza ou não, e portanto existem as direções, existem as pessoas que depois também acabam por comandar, não é, os destinos da própria instituição, e nós sabemos, não é, e muitas vezes estes assuntos são trazidos também à notícia, que não existe, pronto, digamos que uma boa organização interna, e isto depois acaba por espelhar certamente também para os seus utentes. Marina, será que um dia vamos ter um mundo melhor nesse aspecto? O que é que falta para que de uma vez por todas se reconheça que as pessoas são iguais a nós? Ou seja, existem até vários assuntos hoje na ordem do dia, focados um bocadinho para o futuro, para prevenirmos então este preconceito e para definitivamente deixarmos de nos focar nestas dificuldades. Eu gostaria de focar alguns destes assuntos que saíram hoje então também cá para fora, dizer então que a ONU, não é, atendendo um bocadinho à agenda de 2030, fixou e tem vindo então a explorar um bocadinho também este campo dos direitos das pessoas com deficiência, abordando aqui um bocadinho aquela máxima de não fica ninguém para trás. Portanto, se efetivamente foi feito alguma coisa a este nível, e se nos focarmos de que não pode ficar ninguém para trás, o futuro pode ser então também um bocadinho mais sustentável, e homens, mulheres, meninos e meninas certamente vão eles próprios acreditar no seu potencial e vão ser também da mesma forma que nós, úteis para a sociedade. A própria Secretária de Estado, Ana Sofia Antunes, lança hoje a notícia de que vai criar uma agência de emprego. Se existe também aqui muitas lacunas ao nível da empregabilidade, portanto está-se a fazer aqui alguma coisa, ou espera-se, não é, que se esteja a fazer alguma coisa para que esta estratégia nacional para a inclusão, que está até em discussão até à véspera de Natal, para 2021, entre 2021 e 2025, portanto espera-se que também, se isto está a ser tratado, que exista também alguma evolução. Foram destacados, não é, 8 eixos prioritários para a intervenção pela Secretária de Estado, nomeadamente igualdade, não discriminação, educação, emprego, lazer, ambiente inclusivo, apoios sociais e promoção da vida independente. Portanto, no fundo, foca todas aquelas que poderão ser as principais dificuldades que estas pessoas abarcam, e depois, se a partir daqui se fomentar algo na prática, não se ficar simplesmente pela discussão, eu acredito que o futuro poderá ser risonho. Gostava também ainda de mencionar que o próprio Papa Francisco hoje também já se pronunciou e, portanto, também apelou um bocadinho à participação ativa destes cidadãos, tanto ao nível da comunidade católica como na própria sociedade, apelou um bocadinho à empatia, à sensibilidade das pessoas, para que realmente se consiga também olhar com outros olhos para eles e para efetivamente também este futuro ser risonho. De destacar também que a própria Guarda Nacional Republicana leva a cabo também uma iniciativa que se chama Campanha Desmarca, e que no fundo vai auscultar junto da população quais poderão ser as principais necessidades, não é? Para depois também agirem em conformidade. Ou seja, hoje foram lançadas imensas notícias que efetivamente nos poderão fazer pensar que este futuro poderá ser próspero e que podem existir efetivamente algumas mudanças significativas e que vão então beneficiar, eu nem gostava de dizer beneficiar porque isto nem devia ser desta forma, mas beneficiar um bocadinho estas pessoas. Portanto, eu acredito na mudança, não é? Não fosse eu psicóloga, acredito que as pessoas mudam, acredito que as próprias políticas também possam mudar e, portanto, creio muito, e enquanto ativista também desta área, que me considero como tal, pronto, estou disponível para também contribuir com a minha parte, acreditando num futuro melhor.
Muito obrigado por estar aqui connosco, Marina. E quanto a nós também lançamos, portanto, se virem algo, vamos criar a partir de hoje um e-mail onde fazemos Novam com todos, @novamcanal.pt. Esse será o e-mail onde vocês podem mandar as vossas sugestões sobre notícias positivas com pessoas com deficiência, mas também reclamar aquilo que os autarcas e o governo terá que fazer para vocês. Para já, é só um intervalo de 30 segundos e eu volto já. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Bem-vindos à segunda parte do Novo Notícias. Passamos agora para a parte do desporto e a Associação de Futebol do Porto aguardam decisões sobre a competição da primeira e segunda divisão. A reformulação do calendário da Associação de Futebol do Porto, os jogos da Divisão Elite para os dias de semana em período noturno, deve-se ao cumprimento daquilo que foi determinado pelo Governo e pelas autoridades de saúde, explicou o presidente da Associação de Futebol do Porto, José Manuel Neves. Segundo o responsável pela maior associação de futebol do país, esta foi a forma encontrada para evitar a paragem dos campeonatos e para contornar a proibição de circulação entre concelhos. Até há 15 dias, o futebol regional era equiparado a profissional, podendo circular. De um momento para o outro, alguém decidiu que não seria assim. Para cumprir o que está estabelecido, tivemos que inventar a forma como poderemos fazer os jogos e é isso que está a ser feito neste momento, justificou. A Proteção Civil adverte devido ao mau tempo para queda de árvores e lençóis de água nas estradas. A Autoridade Nacional de Proteção Civil prevê para amanhã, 4 de dezembro, entre a meia-noite e as 18 horas, um agravamento das condições meteorológicas, a queda de neve acima dos 1.400-1.600 metros, descendo a cota para 600 metros a partir da madrugada de sexta-feira. Como medidas de proteção, os Serviços Municipais de Proteção Civil de Sinfãs, na sua publicação online, informam que o eventual impacto destes efeitos podem ser minimizados, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados, pelo que se recomenda a observação e divulgação das principais medidas de autoproteção para estas situações, nomeadamente adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível acumulação de neve e gelo nas vias. Especial atenção aos aquecimentos com combustão, que podem causar intoxicação e levar à morte, que se assegure uma adequada ventilação das habitações, quando não for possível evitar o uso de braseiras ou lareiras. O tempo hoje foi bem frio, vamos ver como é que é nos próximos 2 dias. Passamos agora para o boletim da meteorologia. As previsões da meteorologia para amanhã, dia 4 de dezembro, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são de chuva com temperaturas máximas de 9 graus e mínimas de 3 graus, com probabilidade de chuva de 100% e o vento estará fraco. Na sexta-feira, dia 5 de dezembro, continuará a chuva com temperaturas máximas de 11 graus e mínimas de 3 graus, probabilidade de chuva de 97% e o vento igualmente fraco. E como iniciamos, e hoje ser dia 3 de dezembro, Dia Internacional para Pessoas com Deficiência, dedicámos um pouco este jornal a esse tema, devemos já tocar todos os dias, porque não deve ser só no dia 3 de dezembro, mas hoje tenho alguém muito especial da região aqui comigo, um colega meu, que faz outras funções, mas é um colega de comunicação. Estamos a falar de Agostinho Silva, uma pessoa que trabalha na comunicação na Câmara Municipal de Passos Ferreira. Agostinho, bem-vindo aqui ao Nova Notícias, é um gosto enorme ter-te aqui comigo. Agostinho, a primeira pergunta que eu te faço é: este Dia Internacional de Pessoas com Deficiência faz todo o sentido.
para alertar ainda aqueles que andam distraídos, não é? Sim. Antes de mais, boa tarde. Faz sentido porque as pessoas com deficiência devem sempre ser lembradas, mas acho que nunca devem ser lembradas de uma forma isolada, ou seja, de uma forma diferente, porque conseguem fazer as coisas de igual forma às ditas pessoas normais. Eu acho que pessoas normais somos todos nós. Pois por isso é que eu disse ditas pessoas normais. Somos todos nós e Agostinho, tu és uma pessoa que tens deficiência de visão, portanto não tens visão. Não tens visão fisicamente, porque depois a nível intelectual e a nível profissional as melhores referências que vêm de ti são realmente algo extraordinário. Por exemplo, tu consegues comentar um jogo de futebol. Aliás, tu fazes comentários de jogos de futebol, certo? Certo. Fiz em 2017, em outubro, a primeira vez, que foi para uma página do Passos de Ferreira, que é os Castores de 1950, uma página do Facebook que fala sobre o Passos de Ferreira, e fiz o jogo entre o Passos e o Rio Ave para a Taça da Liga. Pronto, essa oportunidade foi-me dada pelo Joaquim Jorge, que foi o relator desse jogo, e pelos gerentes da página, e depois, mais tarde, já fiz para a rádio local, a partir de novembro de 2018 até fevereiro de 2020, porque depois começou a pandemia e aí já deixei de ir ao estádio. Aí já fiz com o Jorge Nunes, que também trabalha no município, foi ele que me deu essa oportunidade. Uma oportunidade, diz lá, muito bem. Além disso, tu és licenciado em Ciências de Comunicação, certo? Que é a nossa área. Fizeste parte da turma da Universidade do Minho, ou ainda fazes? Não, fiz parte do coro académico da Universidade. Peço desculpa, do coro académico da Universidade do Minho. Sim. E agora também faço parte, em Passos de Ferreira, do Vocal Art Ensemble, porque conheci esse coro através do Silvio Cortês, que é o maestro também do coro académico da Universidade do Minho, e conheci ainda melhor esse coro depois de termos feito o Fantasma da Ópera no ano anterior. Agostinho, isto é um pouco o teu percurso, mas depois já há a parte profissional que tu integras a equipa de comunicação de um grande senhor que está à frente disso, que é o José Vinho, uma referência para mim como jornalista em tempos antigos, e é uma pessoa que tem uma estima enorme por ti, é uma pessoa que foi ele a primeira pessoa que me fala sobre a tua colaboração na Câmara Municipal. És tu que fazes muitas vezes os textos da comunicação da Câmara, certo? Sim, muitas vezes sou eu que faço os textos para os guiões para o boletim informativo municipal que sai às terças e às sextas-feiras no canal da Câmara Municipal, no Município TV, e trato de outros textos que sejam necessários para a comunicação, e que o José Vinha, que para mim é a maior referência que eu tenho e vai sempre ser, independentemente do que aconteça daqui para a frente. Pronto, o que ele me pedir, eu tento sempre corresponder às expectativas dele. Tu tens noção se há mais jovens ou pessoas com essas oportunidades noutros lados, como tu tens? Lá no município também há há mais algumas pessoas que têm algum tipo de deficiência física, mas não é por isso que o município os escolheu e deu-lhes essa oportunidade.
Também conheço mais uma ou outra pessoa com deficiência que também tem oportunidades noutros locais, mas muita gente inibe-se de fazer isso e eu acho que nunca se devia inibir e devia sempre procurar lutar pelos seus sonhos ou pelos seus objetivos e tentar chegar o mais longe possível na sua carreira profissional. Tu sentes-te realizado, Agostinho? Posso dizer que ainda não, porque gostava de fazer mais alguma coisa em relação ao jornalismo. Só que essas oportunidades também ainda não surgiram porque, como toda a gente sabe, o jornalismo não está a ultrapassar uma fase muito fácil, muito positiva e há alguma falta de oportunidades. E com a pandemia tudo piorou, não só no jornalismo, mas em quase todos os aspectos a nível mundial. Gostava de fazer mais alguma coisa em termos do jornalismo, principalmente do jornalismo desportivo, que é aquilo que eu gosto, que é o desporto, não só o futebol, mas quase uma grande parte das outras modalidades. Mas essa parte que tu falas do jornalismo, tu gostavas na parte escrita ou gostavas mesmo de estar à frente, por exemplo, apresentar uma magazine de desporto, por exemplo, num canal de televisão? Tanto uma vertente como outra, eu gostava, mas claro que gostava mais de falar sobre o assunto e explicar sempre os meus pontos de vista. Posso-te convidar, por uma vez por mês, vires ao novo canal, criarmos um programa para ti e resumires o desporto da região? Acho que sim. Então fica aqui o convite, Agostinho, para fazeres parte da nossa equipa, para fazeres uma magazine de desporto aqui no Novo Canal, e é com muito orgulho que eu te convido e que vejo a tua resposta que sim. Eu ainda queria tocar num assunto que é, Agostinho, já vimos que a Câmara Municipal de Passos Ferreira realmente tem uma atitude nobre, é uma atitude onde não discrimina as pessoas com deficiência, mas o nosso país está preparado, dá respostas a isso. Ainda é fácil andar nas ruas, nos passeios, é fácil ir a um shopping sozinho, é fácil ir a um café, fazer as tuas compras. As acessibilidades, notas que cada vez mais há preocupação dos autarcas e do governo em criar essas condições de mobilidade para as pessoas com deficiência? Se calhar mais do que dos autarcas e do governo, a preocupação, primeiro, claro que deveria ser deles, nas ruas e nos acessos, porque muitas vezes não para mim, mas para as pessoas com cadeira de rodas e esse tipo de coisas, há muitos sítios que têm escadas e não têm rampas, por exemplo, ou que têm passeios muito altos e lá está, e não têm rampas de acesso, e isso para eles não é nada bom, porque precisam sempre de algum tipo de auxílio. A mim que me prejudica mais é a não existência de algumas passadeiras que deveriam existir e a existência de alguns postes ou árvores em sítios inapropriados ou de estacionamento de carros em cima dos passeios, mas quanto a isso os governantes não podem fazer nada, é mais a polícia. Agora, a polícia, se me permites, também o ato cívico de nós todos cidadãos. Em si, era isso que eu ia dizer agora. Nos estabelecimentos, as pessoas, se calhar, deveriam, os proprietários, deveriam colocar algum tipo de indicação, por exemplo, áudio ou em braille, por exemplo, no início de cada secção e nos produtos também, porque seria muito mais fácil para quem é cego conseguir saber que produto é que quer, porque caso contrário, muitas das caixas são iguais e isso não, e é das embalagens, e isso não facilita nada a vida a ninguém. Agostinho, vou-te colocar um desafio. Hoje serás tu a fechar o Novo Notícias aqui. Tens uma câmara em frente a ti, basta só te despedires para estares connosco e para que as pessoas voltem a estar connosco amanhã. Aceitas esse desafio?
A Câmara está à tua espera. Podes fechar o nosso bloco de informação de hoje. Pronto. O novo canal despede-se de mais um novo Notícias, alertando para a igualdade, tanto a nível racial como de género, e como a nível de qualquer tipo de deficiência. E amanhã estamos de volta, esperamos pelas vossas visualizações e pelas vossas audições. Boa noite. Novo Notícias com Paulo Lopes. Novo canal. Sempre novo, sempre seu.